Pessoal, será que finalmente os ventos estão mudando? Será que o Senado resolveu, de uma vez por todas, assumir o seu papel e fazer o que deve ser feito? Que é tomar o seu lugar nos três poderes e assumir as suas prerrogativas? Será que vão realmente, finalmente, peitar o Supremo, acabar com essa farra do Supremo que acha que tem todo o poder? Para quem não sabe, o Senado, junto, tem o mesmo poder que o Supremo. Um pode trabalhar, derrubar o outro, vamos dizer assim. Então o Supremo está agindo errado, o Senado tem poder para se juntar e empichar os ministros, ou o ministro, né? E será que eles vão realmente levar isso à frente? Vão votar, vão conseguir votar o impeachment de Alexandre de Moraes? Vejam só. Finalmente o Senado se levantou contra o STF. Até que enfim, pessoal. E olha, atenção, o STF ele quer barrar o impeachment dos ministros, declarando a lei do impeachment inconstitucional, mas o Senado Federal foi contra. Como será que essa história vai acabar, hein? É o que eu vou te contar agora. Gente, o jogo bruto em Brasília, ele tá acontecendo nesse exato momento, não só nos corredores do Congresso, ou nas comissões da Câmara, ou então no plenário do Senado, não. O jogo bruto em Brasília tá acontecendo especialmente dentro do gabinete do ministro Gilmar Mendes, no STF, o homem mais poderoso da nossa república. Gabinete que ele mesmo, Gilmar, chamou recentemente numa entrevista de Pátio dos Milagres. O que a gente consegue muito bem imaginar o porquê, né? Mas o jogo bruto, ele tem o olho lá em 2026, quando a direita vai tomar o poder no Senado via eleições, e tem o objetivo, esse jogo, de impedir que Alexandre de Moraes ou qualquer outro ministro do STF venha a sofrer um pedido de impeachment. Eu vou te contar agora como que essa situação aqui vai ser decidida, mas antes, vamos entender que jogo bruto é esse, Deltan, e quem que são os jogadores. Tudo começou com duas ações propostas do STF. Uma foi proposta pelo Partido Solidariedade. Sim, gente, aquele partido, aquele do Paulinho da Força, o mesmo que se tornou relator do PL da Anistia, amiguinho dos ministros do Supremo. Esse PL da Anistia, que depois agora virou PL da dosimetria. E a outra ação proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros, que costuma apoiar os ministros do STF sempre, porque o jogo associativo de aumento do salarial, dos salários dos magistrados, depende totalmente da boa relação da associação e do acesso aos ministros. Os ministros, pense, os ministros não precisam de aumento salarial. Os ministros têm aí 1000 fontes de renda. Quem precisa é o juiz lá da ponta. Aí essas ações propostas são duas ADPFs, ou seja, arguições de descumprimento de preceito fundamental, que são basicamente ações que questionam se coisas são ou não constitucionais. E essas, em especial, questionam se são ou não constitucionais os trechos da lei do impeachment que tratam dos ministros do STF. Lei de impeachment lá de 1950. Os trechos específicos questionados são aqueles que prevêem o afastamento cautelar automático de ministros cujo processo de impeachment for aprovado, a redução de salários durante o processo e a legitimidade de qualquer cidadão de propor a denúncia. Basicamente, gente, essas duas ADPFs, elas dizem que esses trechos que eu mencionei violam garantias da lei da magistratura que estão previstas na Constituição. Essas ADPFs, acreditem vocês, caiu nas mãos de quem? De quem? De quem? Dele, Gilmar Mendes, justamente o ministro que disse textualmente, num evento político, que o STF não vai aceitar o impeachment de ministro. Pois é, gente, como o mundo é cheio de coincidências, né? Sabe o que mais é engraçado? Gilmar falou isso um dia antes dessas ações todas caírem nas mãos dele. Que conveniente, né, pessoal? Justamente quando o sistema de distribuição lá do STF de processos ia ser auditado, mas aí o STF voltou atrás e barrou a auditagem. Falta transparência, você não acha? Concorda? Deixa seu like aí quem concorda. E olha só que aí o Senado, neste caso pontual, ainda bem, não ficou parado. Pontualmente, o Senado se ergueu, se levantou e encaminhou ao STF um parecer em que defendeu a constitucionalidade da lei do impeachment também para ministros do STF, dizendo que o tribunal deve seguir o que está na lei. Leia aqui comigo, esse trechinho de uma nota que foi divulgada aqui pela agência do Senado. Olha aí. A lei do impeachment cumpre o mandamento constitucional que prevê lei especial para definir crimes de responsabilidade e ritos processuais. Também defende que o afastamento cautelar e a redução temporária de vencimentos são provisórios e não violam as garantias da magistratura e que a legitimidade ativa de qualquer cidadão para protocolar pedidos de impeachment concretiza o princípio republicano e assegura o controle social do exercício do poder. E a questão agora é, o STF vai derrubar a lei do impeachment? Vai dizer que é inconstitucional? Se eu conheço bem o ministro Gilmar Mendes e a maneira como ele joga o xadrez político em Brasília, eu apostaria que Gilmar vai segurar essas duas ações para pautá-las no momento mais crítico e mais decisivo da crise política. Se o impeachment de algum ministro de fato avançar no Senado a partir de 2026, ele vai fazer como ele fez na Lava Jato.
Ele soltava os réus na sexta-feira. Por quê? Sexta-feira é um dia pior de imprensa, que não divulga tanto, a pessoa tá com a cabeça no final de semana. Ele soltava geral, era na sexta. Mais ainda, Gilmar segurou os pedidos de suspeição do Sérgio Moro por mais de 3 anos, deixando para pautá-los apenas no momento em que ele achou que o cenário político era mais favorável para ele conseguir maioria, e no momento em que eles queriam aí derrotar o Bolsonaro. Aí eles pautaram, liberaram geral o Lula. E, gente, não deve ser diferente aqui. Se a direita elegeu uma maioria de senadores em 2026 e o impeachment de Moraes avançar, o meu palpite é que aí sim o Gilmar vai destravar essa ação nesse exato momento para dizer que é tudo inconstitucional e fazer tudo travar. O STF ele tá com a faca e o queijo na mão, ou seja, ele tem as ADPFs numa mão e tem o poder para decidir na outra. Você acha que ele não vai cortar e comer esse queijo tendo a faca e o queijo na mão? Ou melhor, você tem alguma dúvida disso? Mas o Senado vai deixar o Gilmar fazer tudo isso incólume, como fez até recentemente, ou vai se erguer como se ergueu nesse parecer? Tudo me indica que depende aí dos ventos políticos que vão soprar com a eleição de 2026. É isso aí, pessoal. Vamos aguardar e orar para que as coisas aconteçam dessa vez.